Bom dia, boa tarde, boa noite. Continuando aqui a nossa aula sobre Pacto de São José da Costa Rica. Nossa, gente, eu peguei aqui, nossa, toda vez eu vou falar só no plural das Costas Ricas. Vamos continuar aqui então. Agora vamos continuar na leitura comentada do texto, tá? Vamos pra lá. A nossa musiquinha aqui de boa, né? Pra nós ir relaxando, querendo ou não, é bom pra nosso cérebro ir relaxando e poder, como que eu posso falar? Poder absorver mais. Porque é tão ruim quando você vai lendo um texto ou tá estudando só um ciclo, tipo assim. A leitura tal, é muito seco, né? Parece que quando tem uma musiquinha assim, o nosso cérebro relaxa mais e consegue aderir. Vamos lá. Pacto de São José da Costa Rica. Oh, meu Deus do céu. Pacto de São José da Costa Rica. Tá bom, cadê? Tá aqui. Promulgação. O nome verdadeiro dele, né? Da Convenção Americana sobre os Direitos Humanos. Então tá ok, pessoal. Como na primeira aula nós falamos, né? Ele foi promulgado em 92. É bom decorar isso aqui também, tá? 6 de novembro de 92. 6 de novembro de 92. É como eu falei, tem umas questão muito sacana, cara, que vem assim muitas vezes. É correto afirmar que o Pacto de São José da Costa Rica foi promulgado em 7 de novembro de 92, 8 de novembro de 92 nos Estados Unidos. Cara, se você não souber exatamente o dia, o mês e o ano, porque muitas vezes a gente na luta lembra o ano, muito menos o mês, muito menos o dia. Aí, se você não souber isso aqui literalmente de cor, as bancas te pegam, cara. É sério. Tem umas perguntas muito sacanas dessa. Outro detalhe também, tá? E o Pacto de São José da Costa Rica, ele abrange o direito de primeira geração, tá? O direito negativo, né? E ele dá margens para interpretar um possível direito de segunda geração, só que ele não trata de segunda geração, tá? Ele dá margens para interpretação, né, de direitos de segunda geração. Mas se vir na prova, o Pacto de São José, ele abrange quais direitos? Ele só direito de primeira geração, tá? Ele dá a entender alguns direitos, começar a entender o direito de segunda geração. Vamos lá então. Decreto Presidencial 678. Hoje em dia eu tô preocupado, tô até com medo disso aqui, ele está pedindo na prova também. De 6 de novembro, 6 de 11 de 92. Nessa época eu já tava em formação, ó. Eu sou de 93, nessa época eu acho que eu já tinha uns 3 meses já. Promulgado tal, Convenção Americana dos Direitos Humanos, Pacto de São José da Costa Rica, 22 de novembro. Isso aqui foi quando ele foi promulgado, tá? Porque a convenção, quando se foi feita a reunião, eles promulgaram nessa data aqui, 22 de novembro de 69. Mas aqui no Brasil, nessa época era ditadura, né? Só vieram ativar ele mesmo 6 do 11. O vice-presidente da República no exercício, né, de presidente. Isso aqui vai falar algumas coisas lá. Alguns detalhes que eu acho que não convém nós aqui. Decreta primeiro artigo. Eu não sei nem se isso aqui tem a ver ou não. A Convenção sobre os Direitos Humanos, celebrada em São José das Costa Rica 22, decretada, deverá ser cumprida tão inteiramente como nela se contém. Artigo 2. Ao depositar a carta de adesão tal em 25 de setembro de 92, o governo brasileiro segue declaração interpretativa. O governo brasileiro entende que os
artigos 43 e 48, alínea D, não inclui o direito automático de visita em local da Comissão Internacional de Direitos Humanos, aos quais dependerão da anuência expressa do Estado. Isso aqui é interessante, tá? Quando foi aceito, eles aceitaram, mas esses dois artigos aqui eles não aceitaram não, tá? Esse 42 aqui, artigo 42, o artigo 48, que possivelmente estava falando lá sobre visitas sem necessidade de uma autorização prévia, o Brasil não aceitou não, tá? Tá aqui, ó. O governo brasileiro entende que o artigo 43 e o artigo 48, vamos ler aqui, já estamos aqui mesmo. Deixa eu ver se eu tô gravando logo esse trem. Tá, já tá 6 minutos, estamos demorando. 43 e... Aqui o 43 e 48. Os estados parte obrigam-se a propor à comissão as informações que está lhe solicitada sobre a maneira pela qual o seu direito interno assegura a aplicação efetiva de quaisquer disposições desta convenção. Não entendi nada. Deixa eu ver. 48, né? Que ele perdeu também. 48 aqui. A comissão, ao receber uma petição ou comunicação na qual se alegue violação de qualquer dos direitos consagrados nesta convenção, procederá da seguinte maneira. Qual foi o inciso lá que ele... Foi o B, não é? Acho que foi o B. Receberá informações transcritas no prazo... Pessoal, eu não estou muito tapado que isso aqui que estão falando, mas o importante para nós saber é isso aqui. A convenção no artigo 2, esse artigo 43 e esse 48 aqui não inclui o direito automático de visita e inspeção em locais da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, as quais dependerão da anuência expressa do Estado, possivelmente Estado brasileiro. E o artigo 3º aqui, a presente decreto entra em vigor na data da publicação. Tá aqui a data que nós estamos falando aqui o tempo todo. O presidente da época, né, era o Fernando Henrique Cardoso. E ok, vamos lá. Vamos começar pelo preâmbulo. O que tá falando ali? Anexo ao decreto, promulgação, Convenção Americana de Direitos Humanos. Ok, vamos aqui falar, vamos continuar aqui pelo preâmbulo. Os Estados americanos, signatários da presente convenção, reafirmam seus propósitos de consolidação nesta continente dentro do quadro das instituições democráticas, um regime de liberdade pessoal e de justiça social, fundado no respeito dos direitos essenciais do homem, nos direitos essenciais do homem, reconhecendo que os direitos essenciais do homem derivam do fato de ser ele nacional, de entendimento de determinado Estado, mas sim do fato de ter como fundamento os atributos da pessoa humana, razão porque justificam uma proteção internacional na natureza convencional coadjuvante ou complementar da que oferece o direito interno dos Estados americanos. Esses dois artigos, né, eles vêm literalmente reafirmando tudo aquilo, né, que deve-se buscar paz, deve-se buscar a liberdade, principalmente dando direito para a pessoa humana, né. Até aqui em um momento aqui ele falou, o direito do homem não é reconhecido, é essencial de um determinado estado, nacionalidade, até mesmo que isso seria um problema, porque isso aqui ele deriva um pouco da ONU, e a ONU e todos esses, eles derivam da Segunda Guerra Mundial, onde o Hitler falava que a nação alemã era uma nação limpa, né, uma nação pura, então não teria sentido essa daqui vir falando alguma coisa dessa. Nesse outro parágrafo aqui, ele considera, né, os princípios
Não, esse aqui eu não li não. Vamos continuar então a leitura. Considerando que esses princípios foram consagrados na Carta da Organização dos Estados Americanos, na Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem e na Declaração Universal dos Direitos do Homem, e que foram reafirmados e desenvolvidos em outros instrumentos internacionais, tanto de âmbito mundial como regional. Reiterando que, de acordo com a Declaração Universal dos Direitos do Homem, só podem ser realizados o ideal do ser humano livre. Só podem ser realizado o ideal do ser humano livre, isento de termos e da miséria, se forem criadas condições que permitam cada pessoa gozar dos seus direitos econômicos, sociais e culturais, bem como dos seus direitos civis e políticos, ou seja, primeira geração, né? Considerando que a terceira Conferência Internacional Extraordinária, Buenos Aires, em 1967, aprovou a incorporação à própria Carta da Organização de normas mais amplas, sabendo direitos econômicos, sociais e educacionais, e resolveu que uma convenção interamericana sobre direitos humanos determinam-se a estrutura, competência e procedimento dos órgãos encarregados desta matéria. Ou seja, é um preâmbulo aqui só mais ou menos afirmando a liberdade do homem, né? O direito, e essa, se você prestar atenção aqui, ele dá até um pouco a mais entender aqui nesse quarto, né? Ele dá até mais entender, né, sobre os direitos de primeira geração, e aqui ele vem falando um pouco sobre os direitos de segunda geração, né? Ele vai falar sobre os direitos das sociais, educacionais, essas coisas assim. Mas é isso. Vamos pular aqui pro primeiro artigo aqui. Parte 1. Deveres do Estado e direitos protegidos. Artigo 1. Os Estados partes nessa convenção comprometem-se a respeitar os direitos e liberdades nela reconhecidos e a garantir seus livres e plenos exercícios a toda pessoa que esteja sujeita às suas jurisdição sem discriminação alguma por motivos de raça, cor, sexo, idioma, religião, opinião política ou de quaisquer outra natureza, origem nacional ou social, posição econômica, nascimento ou qualquer outra condição social. Isso aqui literalmente está estabelecendo, né, igualando todas as pessoas por iguais, né, está quebrando qualquer tipo de possível discriminação. E aqui tem uma parte 2 no artigo 1, tá? Para os efeitos desta convenção, pessoa é todo ser humano. Engraçado que, né, aí eles ainda vieram explicando, tipo assim, o básico do básico. Mas o que, tá? Se vier alguma pessoa falando que, se vier alguma questão dizendo que se pessoa é todo ser humano ou pessoa jurídica, né, você fala não, que tem que ser ser humano. Artigo 2. Se o exercício dos direitos e liberdades mencionado no artigo 1 ainda não estiverem garantidos por disposição legislativa ou de outra natureza, os Estados partes comprometem-se a adotar, de acordo com as suas normas constitucionais e com as condições desta convenção, as medidas legislativas ou de outra natureza que forem necessárias para efetivar tais direitos e liberdades. Ou seja, pessoal, isso aqui é um documento que não é porque o Estado aceita e ele caga para isso aqui, não. Ah, não, vou aceitar só para dizer que eu sou da turminha do Pacto de São José das Costa Rica, mas eu vou cagar. Não, não é assim não, tá? Isso aqui tem comissões investigativas para saber se o país está seguindo aquilo ali. Se ele vê que o país está cagando, o país é expulso, tá?
E aqui ele está falando aqui, se por acaso o Estado ainda não tenha feito legislação interna, isso aqui é uma legislação internacional. É para os países terem um rumo, uma direção para irem se guiando. Se por acaso um trem desse aqui que está quase 50 anos, né, até hoje o país ainda não fez legislação, né, tem que se comprometer a fazer algum regimento interno, alguma legislação dentro de outra natureza que for necessário para tomar efeitos e tais direitos e liberdade. Artigo 2, artigo 3º, na verdade. Direito ao reconhecimento direito ao reconhecimento da pessoa jurídica. O que é isso aqui? Toda pessoa tem o direito ao seu reconhecimento, né? É aquela questão, né, que a pessoa vai lá para a Argentina e fala, como tá até os memes da internet, né? Ô macaco, macaco. Não é assim, pô. A pessoa tem como ser reconhecida. Embora na prática não seja muito assim, mas ok. Tem uma continuação aqui, eu não sei se é a continuação desse artigo, é algum tipo de parágrafo, tá falando o seguinte: toda pessoa tem o direito ao reconhecimento de sua personalidade jurídica. Eu acho que na verdade esse que é o artigo. Isso aqui, sei lá, só falava o que queria falar. Vamos lá para o artigo 4, aqui o direito à vida, que vai começar já a falar um pouco melhor. A parte 1 do artigo 4. Toda pessoa tem o direito de que se respeite sua vida. Esse direito deve ser protegido pela lei e, em geral, desde o momento da concepção e da ação da concepção, ninguém podendo ser privado da vida arbitrariamente. Isso aqui é interessante, ó. Vamos por partes aqui. Ele está falando o seguinte: toda pessoa tem o direito à vida, tem o direito de que se respeite a sua vida. Esse direito deve ser protegido pela lei em geral, tá? Desde o momento da concepção. Aqui no Brasil tem alguns tipos de quando se considera ser vida ou não. E aí é variado. Tem pessoas que consideram ser vida depois que os pulmões inflam, né? Vamos supor, no parto a criança sai e os pulmões começam a inflar, né? Porque os pulmões inflam, a criança começa a chorar. O médico dá aquele tapa, depois daquele tapa a criança vai chorar e ela pega para chorar, né? É o momento que ela infla os pulmões. Ué. Desse momento se considera vida. E tem outros momentos que o pessoal considera ser vida depois que corta o cordão umbilical. E tem outros momentos que o pessoal considera se ser vida da nidação, né? Porque, vamos supor, quando o óvulo, o homem e a mulher têm relação, né? O espermatozoide vai andar ali pelas trompas uterinas, né? Ali naquele momento ele encontra o embrião, né? Vai encontrar lá o seu composto do DNA da sua parceira. Depois de algum tempinho ali, ele vai andar para o útero e vai se grudar na parede uterina, né? Vai fazer os sacos gestacional. Neste momento que muita gente considera ser vida, tá? Na hora que ele sai das trompas uterinas, que inclusive é até errado, o nome mudou, hoje não é mais trompas uterinas. Ele sai de lá e gruda no útero. Quando ele gruda no útero, porque tem uns que ainda cai do útero e sai, né? Aí ninguém nem percebe. Aí quando gruda no útero, muitas pessoas consideram ser vida a partir daí. Quando o óvulo encontrou o espermatozoide, né? E aí já se fundiram o seu DNA e estão ali na parede uterina já formando o possível indivíduo. O que acontece aqui? Isso aqui eu estou falando na questão jurídica interna do país e de muitos lugares, tanto do Brasil quanto de muitos lugares. Aqui só está falando no momento da concepção. Então, se na questão vem falando assim, é correto afirmar que o Pacto de São José das Costa Rica abrange e protege o direito à vida a partir da nidação? Não, negativa. Lá está falando concepção da nidação, ou cordão umbilical, ou inflamento de pulmões. Isso é uma questão mais nacional, tá? Aqui nesse primeiro artigo, nessa primeira parte do artigo 4, ele está falando concepção. E também ele está seguindo uma parte aqui, ó. Ninguém poderá ser privado da vida
arbitrariamente. O Pacto de São José da Costa Rica, ele tem algumas partes que ele traz sim o direito à pena de morte, tá? Pessoas podem ser mortas, na DUC não. Isso foi bastante incluído na Constituição. Na Constituição se fala, ninguém poderá ser, não sei o que, poderá ser morto salvo em caso de guerra declarada. E aí lá no Código de Processo Penal ele tá inclusive falando quais são os tipos de morte, né? Vai ter que separar alguns soldados, geralmente vai ser por traição, etc, né? Aí alguns soldados, alguns vão ter bala de festim, outros vão ter uma bala de verdade. Se eu não me engano é 10. Desses 10, é 10 ou é 7. Mas vamos supor que seja 10. Desses 10, as que 9 vão ter bala de mentira e um de verdade. Para eles também não saber quem foi que matou o traidor, etc. E não ficar prejudicado. Mas o interessante disso aqui é que fala assim, que ninguém poderá ser privado da vida arbitrariamente. Tá? Arbitrariamente, a pessoa não poderá não poderá ter sua vida ceifada, né, recolhida. Muitas bancas fazem isso aqui, ó. É correto afirmar que no Pacto de São José da Costa Rica ninguém poderá ser privado da sua vida? Vai sim, tá errado, porque ele pode sim ser privado da vida, ele pode sim ser morto. Ele só não pode ser morto arbitrariamente, tá? Essa palavrinha aqui, arbitrariamente, é o que eles mais fazem, tá? Eles sempre tiram esse cantinho aqui e lasca o candidato bonito, que muitas vezes vai estar bem assim, toda pessoa tem o direito de ter sua vida respeitada, esse direito deve ser protegido pela lei em geral, desde o momento da concepção, ponto. Ninguém poderá ser privado da vida. Aí a pessoa fica assim, é exatamente isso que está lá, mas aí eles inibem, né, essa última parte aqui, que aí vai estar errado. Vamos para a parte 2 do artigo 4. Artigo 2 do artigo 4. Nos países que não houverem abolido a pena de morte, esta só poderá ser imposta pelo delitos mais graves, em cumprimento de sentença final de tribunal competente e em conformidade com a lei que estabelecerá tal pena promulgada antes de haver o delito sido cometido. Ou seja, né? Vamos supor que hoje no Brasil se fala que a pedofilia tem pena de morte. Só vai valer para os próximos pedófilos que pegar. Os que já estão presos não vai valer, né? Tá falando aqui, ó. Estabelecida tal pena promulgada antes de haver o delito sido cometido. Os que cometeram antes, não. Tem que ser antes dos que cometeram. Tampouco se estabelecerá sua aplicação a delitos aos quais não se aplicam atualmente. Ou seja, está falando aqui que nos países que não houver, ou seja, está falando aqui que os países que ainda não aboliram, eles podem, né? Mas eles têm que matar, têm que fazer todo um protocolo aqui bem delicado. E os que já aboliram não pode voltar, né? Inclusive o Brasil. O Brasil não aboliu pena de morte, né? Ele tem pena de morte. Se algum dia for abolido de qualquer tipo de pena de morte, inclusive em casos de guerra, depois nós não pode voltar, tá? E por mais que volte, tem que ser todo um contexto aqui. Vamos supor, por questão terrorista, vamos supor que a partir de amanhã, por atentado à democracia. Aí o pessoal pega o pessoal de 8 de janeiro de 2023 e quer matar todo mundo. Não, tem que ser um ato infracional, uma pena antes do fato ocorrido, tá? Sido por tribunal competente. Hoje em dia aqui no Brasil ninguém tá respeitando nada dessa merda não. Então vamos pro próximo aqui. Parte 3 do artigo 4. Não se pode estabelecer a pena de morte nos estados que são abolidos. Acabei de falar isso aqui, né? Parte 4 do artigo 4. Em nenhum caso pode a pena de morte ser aplicada por delito político, nem por delito comum, conexo com delitos políticos, né? Isso aqui, tá falando aqui, em nenhum caso pode ser aplicada a pena de morte em delitos políticos, no caso o pessoal do 8 de janeiro, né?
que nós sabemos que isso aí o pessoal ia cagar. Não, é delitos comuns, não é político não. Nem delitos conexos com delitos políticos, né? Não pode ser. Eu entendo que isso aqui, até um crime de corrupção não seria, tá? Porque se a pessoa falasse assim, ele roubou, mas foi uma corrupção, é anexo ao crime político, também não poderia, tá? Parte 5 do artigo 4. Não se deve impor a pena de morte à pessoa que, no momento da perpetração do delito, for menor de 18 anos ou maior de 70, nem aplica-se à mulher em gestação, estado de gravidez. Vamos por partes aqui. Não se aplica a pena de morte em pessoas que, no momento da perpetração do delito, olha, gravem bem essa parte aqui, perpetração do delito, for menor de 18 anos. Ele quer dizer que se eu esperar, ele cometeu o crime hoje, aí eu prendi ele hoje, se eu esperar, aí semana que vem ele vai ter 18 anos. Se eu esperar até semana que vem, eu posso matar ele? Não, porque ele até o momento da perpetração do delito. Se ele foi hoje e hoje ele não tem 18 anos, não pode. Do mesmo jeito, é a mulher em estado de gravidez. Por duas coisas. Primeiro, porque se você matar uma mulher grávida, você vai estar condenando duas pessoas. Uma, a mulher, né? E outra, o possível bebê, o feto, que não tem culpa nenhuma. Não tem culpa nenhuma da ação. William, então eu vou fazer o seguinte, então eu vou esperar ela dar a luz e aí depois eu mato ela. Nossa, que coisa estranha, né? Que coisa bem cruel. Mas é uma mulher cruel. Não, né? Aqui esse artigo ele está falando que no momento da penetração do delito. Se no momento da penetração do delito ela não estava grávida, então, né, pode-se executar a pena de morte. William, mas eu prendi ela, aí depois no presídio ela ficou grávida para não ser morta. Então não vai ser morta de nenhum jeito, tá? Aqui, tanto no momento, muito menos depois. E também por uma questão moral também, né? Seria muito antiético você deixar uma mulher dar luz e depois executar ela como pena de morte e deixar a criança sem mãe. Nossa, seria uma coisa muito... não, mas sei lá, ela é uma terrorista, matou milhões de pessoas numa bomba no metrô, sabe? É uma questão moral e ética que eu acho que é um pouco maior do que isso aqui. E também, agora isso aqui, ó, maior de 70. Gente, eu vou desenhar isso aqui, ó. Vou desenhar porque isso aqui a banca vai usar e você vai cair. Certeza. Vou colocar aqui, ó. Eu vou desenhar um senhorzinho. Não sei como, porque eu não sou bom de desenho. Tá com os pés juntos aqui. E aqui é uma bengala. Ele tá com uma bengala. Vocês viram que é um senhorzinho do pescoço quebrado? Senhorzinho com uma bengala. Aqui, ó. Maior. Na verdade não fala maior, né? Fala... Deixa eu ver, fala maior? Tava no 5, né? Ou maior de 70 anos. Essa aqui eu não sei se... Porque maior de 70 é 71, né? 70, para ser 70 seria assim, maior ou igual a 70. Mas eu não sei, tá? Vou colocar aqui como ele falou lá, maior de 70. William, mas a questão veio o seguinte, a pena de morte, de acordo com o Pacto de São José da Costa Rica, pode ser aplicada a todos, menos a crianças, lembrando que criança é de 11 anos, né? Mas vamos supor, de menores de 18 anos, mulheres grávidas e pessoas idosas. Tá errado porque pessoa idosa, pelo menos no Brasil, é o que? 60 anos. O Pacto de São José da Costa Rica vem falando que é 70 anos. Então, se a pessoa for maior de 70 anos, ela não pode
ser executado. Ah, e se for igual, só tem 70 anos. Ah, meu amigo, vai nessa também. Vai porque ali não tá falando que tem que ser maior. O certo deveria ser 71, porque se é maior, não sei, tá? Mas eu arriscaria. Se fosse alguém que estivesse falando 70, eu colocaria como certo. Agora, se falar pessoa idosa, 69, 60 anos, tá errado. Porque a lei vem abrangindo 70 anos, tá? Maior que 70, na verdade. Agora, se é 71, eu já não sei. Então, beleza? Espero ter deixado essa parte aqui clara. Vamos aqui para a parte 6 do artigo 4. Fala o seguinte: toda pessoa condenada à morte tem o direito a solicitar anistia, indulto ou comutação da pena, né? Anistia e indulto, vocês sabem que é um tipo de perdão ou judicial ou presidencial, né? Ou aqui no Brasil também nós temos o legislativo também. O legislativo ele pode ceder tipos de perdões judiciais ou comutação da pena. Comutação da pena seria trocar, vamos supor, trocar uma pena de morte por caráter perpétuo, né? Trocar uma pena de morte, sei lá, por 50 anos e a pessoa tem que pagar não sei quantos milhões, vai depender, mas a comutação seria um tipo de troca de pena, né? Os quais poderão ser concedidos em todos os casos. Não se pode executar a pena de morte enquanto o pedido estiver pendente de decisão antes da autoridade competente. Ou seja, né, se a pessoa, vamos supor, a pena de morte hoje é segunda-feira, a pessoa tem que ser executada terça-feira. Aí ela tem um pedido. É claro que tem que se esperar saber o resultado final desse pedido, se vai ser concedido ou não. Que vai que ela pede pedido, aí na terça-feira a pessoa é executada, e aí na quinta-feira ou na sexta chega lá o pedido de aceito. Sim, foi aceito seu perdão. Não adiantou de nada. Então toda pessoa penalizada a esse tipo de execução, esse tipo de pena de morte, ela deve se esperar todos os processos, tem que se esperar todas as negações, tá? Inclusive pela autoridade competente também, né? Inclusive tá aqui, é o que fala aqui no finalzinho aqui da decisão, decisão à autoridade competente, tá? Vamos para o artigo 5º. Termina até um pouquinho rápido, né? Deixa eu ver quantos minutos nós já fomos. Deu 33 minutos. Vamos lá. Artigo 5º. Parte 1ª do artigo 5º. Toda pessoa tem o direito de ser respeitada, de que seja respeito. Não. Tem que voltar para a alfabetização, gente. Não tô sabendo ler nada mais. Toda pessoa tem o direito de que se respeite sua integridade física, psicológica e moral. Ok, eu acho que isso aqui não precisa interpretação nenhuma, né? Todo mundo já entendeu. Parte 2 do artigo 5º. Ninguém deve ser submetido à tortura, nem apenas ou tratos cruéis, desumanos. Peraí, deixa eu ler essa parada aqui. Não deve ser submetido a torturas, nem apenas ou tratos cruéis. Sim, nem apenas ou tratos cruéis, desumanos ou degradantes. Toda pessoa privada da liberdade deve ser tratada com respeito devido à dignidade inerente ao ser humano. O que exatamente ele está falando aqui? Do mala, do vagabundo, do sem vergonha. Na verdade não é isso, né? Temos que respeitar as pessoas que infelizmente infringiram a lei. Então as pessoas que privadas de liberdade, né, têm todos os direitos, né? Dignidade inerente. Não é porque o cara é preso que você vai chegar lá com a 12 e falar assim, ó, todo mundo pelado aí e dançando aí, né? Você não pode submeter a pessoa a tratamentos degradantes, né? Vai chegar lá, vai botar a pessoa no sol lá para quebrar pedra e meter chicote, né? Ou seja, cruéis,
Então é isso aqui que esse artigo 2, na verdade artigo 5º, parte 2, vem falando, né? Isso aqui acho que é muito interessante para a polícia penal, tá? Muito interessante mesmo. Vem para todas as áreas, né? Mas inclusive para essa área, que geralmente toda vez que o pessoal fala-se de polícia penal, todo mundo vê, né? Aquelas imagens dos agentes, né? Barrando os caras, dando porrada, dando palmatória. Vamos lá, parte 3 do artigo 5º. A pena não pode passar da pessoa do delinquente. Isso aqui, né, é aquela questão. Na Coreia do Norte, eu vou falar aqui o que mais ou menos fala na Rádio Peão, tá, gente? Eu nunca fui na Coreia do Norte, eu só conheço o que o pessoal fala na TV, o que os coreanos que fugiram de lá falam. Mas eles falam que se for pego um ladrão, é preso ou morto tanto a pessoa quanto toda a família, tá? Porque para eles lá, filho de peixinho, peixinho será. Nós sabemos que hoje em dia não é bem assim que funciona, né? Mas para eles lá, é todo mundo. Ou em certos países, e eu não sei quais, né? Mas tipo assim, se uma pessoa tá devendo e morre, os parentes têm que pagar, senão vai todo mundo pro pau. Então, a Constituição aqui no Brasil, isso é proibido, tá? A não ser em caráter civil, tá? Sem caráter civil. O que seria civil? Vamos supor, a pessoa morre, mas ela estava condenada a pagar uma multa. Só que ela tem herança. Vamos supor que ela morreu, ela tinha 2 milhões. E ela foi condenada a pagar 50 mil para uma pessoa que ela deu um tiro e a pessoa teve sequelas. Quando fosse dar a herança para os herdeiros, vai ser tirado esses 50 mil e vai dar para essa pessoa, mas vai tirar da herança do condenado, tá? Não é que o condenado não tem nada, não tem nem onde cair, não, os FIC vai pagar os 50 mil, não. Nesse caso aqui, nenhuma pena poderá ser passada do delinquente para outras pessoas. Então, se o pai não pagar, se o filho não pagar, o pai tem que pagar. Se o filho foi condenado e morreu, a mãe que vai ser presa, não existe, tá? Não existe isso. A pena só é para a pessoa individual. Se essa pessoa individual não tem como pagar, não tem como pagar. É que nem a questão do aborto aqui. É a pena de morte da pessoa, da mãe grávida. Como é que eu vou punir com a pena de morte uma mãe grávida e ao mesmo tempo eu mato o feto, que não tem nada a ver? É mais ou menos nesse âmbito aqui que essa parte do artigo 5º vem trazer. A parte 4ª do artigo 5º vem falando o seguinte: os procedimentos devem ficar separados, os processados devem ficar separados dos condenados, salvo em circunstâncias excepcionais, e ser submetidos a tratamentos adequados à sua condição de pessoa não condenada. O que é isso? Eu não sei se vocês sabem, isso quem trata mais é a LEP, né? Lei de Execução Penal. Não é que você, quando é preso, você vai pro presídio e todo mundo fica no mesmo lugar, não, tá? Tem separações. Então, se separa maiores de menores, se bem que menores de idade não é preso, né? São internados. É a mesma coisa, só que eles dizem que é diferente. Não ficam com adultos, né? As pessoas que estão sendo processadas, nesses aqui os processantes, né, que estão falando aqui, os processados, é a pessoa que ainda está ali na fase de inquérito, na fase de processo, né? E a pessoa ser considerada culpada depois do trânsito e julgado. Então, quando a pessoa é presa, vamos supor, eu matei um fulano hoje, tem câmeras filmando isso. Eu sou preso em flagrante, só que eu fico separado dos condenados. Eu não fico junto com os que estão condenados definitivamente. Eu fico separado. Depois que eu for condenado definitivamente, no final do processo vai ter duas coisas. Ou vai ser considerada a minha liberdade, a minha inocência, ou vai ser considerada a minha condenação, né? Ou sou culpado, ou sou como é que é mesmo? Ou sou culpado, ou sou inocente. Aí nesse caso, se eu for inocente, a pessoa vai ser solta, né?
vai receber uma graninha boa, vai processar o Estado. Se a pessoa for culpada, aí sim ela vai para uma ala do presídio, que aí ou vai ser outro presídio separado, onde aí vai ter só os presos condenados. Isso existe muito na área da polícia. Vamos supor, um policial que é preso, vamos supor, um policial penal, quando ele é preso, ele não é preso junto com os presos comuns. Ele é preso ali, se for militar, tem as áreas militares ali. Se for, vamos supor, um policial penal, ele é preso ali numa área separada, de preferência só com outros que sejam da área da segurança. Aí no final do processo, né, depois do trânsito julgado, se ele for condenado, aí meu amigo, vai pro presídio mesmo, vai pro presidão mesmo. Aí, não, mas vão me prender no mesmo lugar onde eu era policial penal. Bom, a lei não traz isso, né? Claro, a pessoa pode, o advogado dele pode usar outros meios para isso não acontecer. Mas isso não seria, entre aspas, ilegal, tá? Depois do trânsito julgado, ainda tem outras coisas. É só em lugares que muitas vezes tem isso, né? Porque ainda tá falando aqui, salvo em circunstâncias excepcionais, se submetido a tratamento adequado e as suas condições da pessoa não condenada, tá? Parte 5 do artigo 5º. Os menores, quando puderem ser processados, devem ser separados dos adultos e conduzidos a tribunal especializados, com a maior rapidez possível para seu tratamento. É como falei, né? Adolescente, né? Ele pode ser considerado, isso já é uma questão do ECA, ele pode receber medida socioeducativa. O adolescente ele não comete crime, né? O adolescente ele comete, como é que é mesmo? É tipo assim, uma equiparação a crime. Deixa eu pesquisar aqui rapidão. Voltei. Então, pessoal, era isso mesmo. Os menores de 18 anos, eles cometem ato infracional, né? Análogo a crime. Mas, vamos supor, se for uma pessoa de 17 anos que estuprou uma criança, quer dizer, uma pessoa de 17 anos, uma pessoa de 17 e outros de 18, que estupraram uma mulher. Os dois fizeram a mesma coisa. O de 18 cometeu crime, o de 17 cometeu ato infracional análogo a crime, tá? Esses atos infracionais, análogo a crime, o máximo de pena é só 3 anos, tá? O máximo é só 3 anos. Inclusive, hoje eu vi uma notícia, né? Que pessoas chocadas. Aquele rapaz que entrou na escola não sei aonde, armado e fez terrorismo e matou 4 crianças, já tá solto na rua. Sim, porque o Estatuto da Criança e Adolescente, o máximo de pena que uma criança, entre aspas, criança não, na verdade adolescente, porque essa medida ela só pode ser aplicada a partir de 12 anos, tá? Se a criança com 12 anos até os 17 anos fizer um crime, ele pode responder por ato análogo a crime, né? Que são no máximo os 3 anos. E se ela tiver 11 anos? Ela não recebe isso. Mas a criança tem 10 anos, matou, estripou, colocou a tripa do cara, ficou rodando. Não comete isso, né? Ela não é presa, ela não é interna, ela não é internada. E se a pessoa tiver 17 anos, como eu falei, o máximo é 3 anos. Ele quer dizer que se a pessoa tiver 17 anos, 11 meses, 29 dias, e no último dia que ela tem para fazer, que ela tem de 17 anos, que ela for completar 18 anos, ela pode fazer o que quiser, que vai ser internada e no outro dia vai ser solta, porque se a medida socioeducativa é aplicada só a crianças, então quando ela se tornar adulta, ela vai ser solta. Então se esse fulano que cometeu esse estupro contra essa mulher tem 17 anos e no outro ele tem 18, ele vai ser solto? Não, tá? A medida ela pode ser aplicada até 3 anos. Então, se a pessoa tem 17 anos e no outro dia ela completa 18, então ela vai ficar os 18 anos, 19 e 20, né? Ela pode ficar, se não me engano, até os seus 21 anos cumprindo medida socioeducativa, tá? Isso é interessante. Que a pessoa fica assim, mas como assim? Medida socioeducativa para um cara de 20 anos? Sim, porque possivelmente ele cometeu esse crime quando era menor, tá?
esse detalhe aqui que foi interessante nós falar aqui do quinto, né? Do artigo 5º e da parte 5ª. Vamos aqui à parte 6ª do artigo 5º, que fala o seguinte: as pessoas privadas da liberdade, os presos, né, devem ter por finalidade essencial a reforma e a readaptação social dos condenados. É aquela questão, né, pessoal? As prisões no Brasil, elas não são para você, como que eu posso falar? Elas não são para você punir, elas são para você educar. Tem muita gente, vai ficar preso, vai sofrer. Não, o ideal das legislações internacionais que influenciam as nossas legislações internas são que as pessoas, os delinquentes, os malas, os pés de chinelo, os gato pingado, os vagabundos, eles são pessoas que devem serem reeducadas, tá? Então, se uma pessoa cometer um crime, ele deve ir para a prisão para ser reeducado, tá? Isso aqui para uma prova é muito importante. Se você... Na vida real é diferente, né? Você faz... Mas na prova aqui isso é importante. É uma reeducação social dos condenados, tá? Artigo 6º, vamos lá. Parte 1ª do artigo 6º. Ninguém pode ser submetido à escravidão ou à servidão. Isso aqui são os dois principais direitos absolutos da DUC, inclusive, tá? É do artigo 4 e do artigo 5º da Declaração de Direitos Humanos. Submetido à escravidão, aí pulando agora, continuando no artigo aqui, é submetido à escravidão ou à servidão. E tanto está como o tráfico de escravos e o tráfico de mulheres são proibidos em todas as formas, tá? E também aqui são equiparados. Parte 2, esse primeiro aqui vocês não precisam de nenhum tipo de interpretação, já tá? É só saber ler mesmo. Parte 2 do artigo 6º. Ninguém deve ser constrangido a executar trabalho forçado ou obrigatório nos países em que se prescreve para certos delitos, penas privativas da liberdade acompanhadas do trabalho forçado. Nossa, gente, eu tô numa soltadeira de gás aqui. Eu vou ler até de novo, que até me interrompeu aqui. Ninguém deve ser constrangido a executar trabalhos forçados ou obrigatórios nos países em que se prescreve para certos delitos, penas privativas da liberdade acompanhadas de trabalhos forçados. Estas disposições não podem ser interpretadas no sentido de que proíbe o cumprimento da dita pena imposta por juiz ou tribunal competente. O trabalho forçado não deve ser afetar a dignidade nem a capacidade física e intelectual do recluso, ou seja, do preso aqui, né? E o que isso aqui está se falando? Ele está falando que geralmente quando a gente fala em prisões, né? Principalmente Velho Oeste, a gente lembra daqueles cara preso com uma bola grandona de ferro, com uma corrente na perna dele, ele com uma picarete lá, uma marreta lá, quebrando pedras, com um monte de gente escoltando ele armado, né? Isso aqui não existe, tá, gente? Não pode ser uma coisa que denigra, né? Tá falando aqui, tanto a capacidade física nem intelectual do recluso, né? Do preso. E aqui vai ter outras questões também. Eu acho que aqui embaixo vai falar mais, ou seja, esse negócio de trabalho forçados e etc. não existe. Aqui no Brasil mesmo não existe trabalho forçado. Aqui no Brasil o que existe é trabalho obrigatório. Por mais que pareça sinônimo, são diferentes, tá? Pelo menos na cabeça deles, porque na minha é igual. Mas na cabeça deles, trabalhos forçados é diferente de obrigatórios. Aqui no Brasil, o preso ele é obrigatório a cumprir o trabalho, né? Desse trabalho ele vai ter renda. Isso aí, quando nós for trabalhar a LEP, vai ser bem mais destrinçado. Mas certa parte desse dinheiro, né, vai para ele, vai ficar guardado para ele. Outra parte
vai para a família, se ele tiver, né? Ah, o cara tá preso e tem mulher e filho. Certa parte vai para a família e certa parte também vai tanto para as despesas dele no presídio quanto para possível despesa que ele deixou fora. Vamos supor que ele roubou carros. Ele roubou um carro e aí vamos supor certa parte desse dinheiro também vai para tentar indenizar o Estado, porque geralmente a pessoa vai entrar com ação contra o Estado vai ter que dar um carro novo para ela, e aí o preso ele vai ter que pagar esse carro pro Estado, vai ficar pagando ali e tal. Isso aqui no Brasil, tá? Mas isso é obrigatório. Aí tem aquela questão lá que diminui pena, né? Há tantos dias trabalhados, diminui um dia de pena, se não me engano, 3 dias trabalhados, diminui o dia de pena, né? Não é, se eu não me engano, acho que não é qualquer pessoa que pode trabalhar, ou sim, ou é qualquer pessoa que pode trabalhar, eu não sei bem, mas quando nós mexemos na LEP, nós vai ver isso. E outra também, se o preso não quiser trabalhar, ele é obrigatório, aí o policial vai lá anotar na cadernetinha, né? Isso pode render algumas infrações para ele, né? Porque quando você está preso tem algum tipo de níveis que você fica. Você está no nível leve, no nível grave, gravíssimo. E aí se você não quiser trabalhar, não vou ficar aqui na cama só comendo e bebendo, olhando pro alto. Beleza, você pode. Nenhum agente vai chegar lá, te pegar pelos cabelos, te meter escotado. Não vai fazer isso não, mas vai prejudicar um pouco a sua pena, né? Até mesmo para prosseguir para outros regimes. Porque se você não está fazendo trabalhos, possivelmente para você entrar para um regime semiaberto ou para um regime aberto vai ser muito difícil. Eu acho que praticamente não vai acontecer, tá? Então é isso. Essa parte aqui, ela vem proibindo trabalhos forçados e obrigatórios, tá? Sendo que aqui no Brasil pode sim se fazer trabalhos obrigatórios. Só que não é para todos, tá? Aqui no Brasil, a situação dessa música é muito alta. Vou continuar. Parte 3 aqui do artigo 5º, do artigo 6º. Não constitui trabalho forçado ou obrigatório para os efeitos deste artigo. Aqui está falando quais são os que eles não consideram trabalho forçado ou obrigatório, tá? Então vamos lá. Vixe, meu Deus do céu. Agora aqui nós estamos no artigo 6º, na parte 3 do A. É muita coisa. Então, na parte A da parte 3 do artigo 6º, nós temos o seguinte. Vou abaixar esse trem aqui. Ele tá aumentando sozinho, cara. Oi, som, oi, som. Oi, som. Beleza. Melhorou agora. Então nós temos o seguinte. Os trabalhos ou serviços normalmente exigidos de pessoas reclusas em cumprimento de sentença ou resolução formal expedida pela autoridade judiciária competente, tais trabalhos ou serviços devem ser executados sob a vigilância e controle das autoridades públicas, e os indivíduos que os executarem não devem ser postos à disposição de particulares, companhias ou pessoas jurídicas de caráter privado. Ou seja, né, ele está falando aqui que esses trabalhos aqui forçados, obrigatórios, são proibidos. Aí ele abre uma ressalva aqui, exceto para essas pessoas aqui. E aqui é o seguinte, aqui no Brasil tem o seguinte, que aqui no Brasil isso é proibido, mas muitas vezes as pessoas, os presos, eles podem trabalhar sim para pessoas privadas, exceto que seja com um caráter público. Vamos supor, uma empresa de construção, vamos supor, a tenda pega certos prédios para fazer para o município, ou uma praça. A tenda pega uma praça, construi uma praça. Por mais que a tenda seja uma empresa privada, ela está construindo um objeto público, ali é para o público, ou um hospital, né? Ela está construindo um hospital para o Estado, né? O Estado pagou para a tenda construir. Então, assim, nesse caso, sim, pode se ceder presos, né? Contanto que essa obra seja de caráter público, tá? Agora, se é uma obra literalmente privada, né? Não, eu vou contratar uma empresa aqui para construir uns ranchos aqui para mim, uns kitnet,
E aí vão conversar com um amigo meu que conhece os preços para ele botar uns preços aqui que faz um preço melhor. Isso não pode, tá? A parte B aqui o B da parte 3 do artigo 6. Os serviços militares e nos países onde se admitem a isenção por motivos de consciência a serviço nacional que a lei estabelece em lugares adequados. É o seguinte, pessoas têm certas religiões, vamos supor aqui, Testemunho de Jeová, que não podem pegar em armas. As pessoas que podem pegar em armas, elas não têm como cumprir o serviço militar obrigatório, porque como é que ela vai cumprir, sendo que não pode pegar em armas, né? É a mesma coisa de, sei lá, um mecânico não poder pegar em chaves, né? Então, o país aqui, ele vai se dar outras opções. Se você fala, não, a minha religião me proíbe pegar em armas. Aí, no caso, as Forças Armadas, né, vão fazer outras opções para ele. Então tá bom, você vai fazer tantos meses, vai ser com dinheiro em tantos meses, em tal destacamento, né? Vai procurar outros meios dele servir o exército sem for com armas. Aí se a pessoa não quiser, não, a minha religião não proíbe pegar em cozinha, não proíbe pegar em armas, não proíbe lavação, não proíbe fazer tudo. Aí a pessoa, ela não vai receber como é que eu posso falar? A certidão militar. É uma pessoa que não vai ter registro militar. Isso aí pode proibir ela em muitas coisas, vamos supor. Para você entrar em faculdade, para você entrar até em concursos públicos, você tem que ter ali a dispensa da junta militar. Se você não quis optar por nenhuma das opções, não vou fazer nada. Beleza, você não vai ser obrigado a nada, só que você também não vai ter a dispensa, né? Vai ficar literalmente, muitas coisas você não vai poder fazer por causa disso, de não ter esse documento. C é da parte 3 do artigo 6. O serviço imposto em casos de perigo ou calamidade que ameacem a existência ou o bem-estar da comunidade. Não entendi isso aqui. O serviço imposto em casos de perigo ou calamidade que ameace a existência ou o bem-estar da comunidade. Considere trabalho esforçado obrigatório para os efeitos desse artigo. Tá, entendi. Vamos supor, você é um médico, né? Ou você é um preso mesmo, e aí fala assim, a cadeia tá pegando fogo, aí fala, não, vai lá pegar os presos. A pessoa não precisa, né, se expor a perigos ou seja, calamidades, né, a ameaças existentes que ocupem o bem-estar. Pelo menos é isso que eu entendi aqui dessa questão. O preso ou médico, né, vamos supor que uma ambulância do SAMU está indo atender uma ocorrência de tiroteio, só que ela está indo na frente da viatura da polícia militar. Ela chega lá antes da viatura e as pessoas armadas estão lá. Isso aí vai ser muito prejudicial a eles, né? Porque eles não têm arma. Então, nesse caso aqui, eles não precisam se expor a perigo, né? Vamos para a parte D aqui. O trabalho ou servidão que faça parte das obrigações civis normais. Isso aqui é normal. Isso aqui é que nem uma questão militar, tá? Vamos para a parte... Deixa eu ver quantos minutos nós estamos. Eu acho que agora... a gente vai dar 1 hora. Eu vou encerrar esse artigo aqui, tá? E aí nós vamos fazer outra aula a partir do artigo 7, tá? Vai ser direito das liberdades pessoais. E vamos continuando com a nossa aula, tá? Até finalizar. Lembrando que essa aqui nós vamos ter só 2, agora vamos ter 3 partes, né? Porque vai ter a continuação dessa aula. Mas na leitura aqui, nós só vamos trabalhar até o primeiro texto, né? O Pacto de São José da Costa Rica é dividido em 3. Tem a primeira parte, que vai do primeiro artigo até o 32. Tem a segunda parte, que vai do 33 até, se eu não me engano, 69. E aí a terceira parte. Nós só vamos trabalhar até a primeira parte, né?
que é a que cai mais em concurso. E também vamos trabalhar um pouquinho do artigo 33 e 34, que o pessoal fala que cai, né? Aqui e acolá ainda cai em algumas provas, tá? Então, é isso. Ótimos estudos para você. E vamos aqui para a próxima parte aqui. Vai lá, toma uma aguinha, vai no banheiro e volta aqui depois.